Olá, amigo. Hoje eu quero falar de um testemunho de fé. Como devemos tratar a palavra do Senhor. Nos Estados Unidos, há muito tempo, havia um pastor e ele foi mandado para uma vila muito distante, onde não havia cidade, onde não havia nada próximo. Então, depois de passar um tempo ali ensinando a palavra de Deus para aquela comunidade, começou uma doença muito grave. E as pessoas começaram a ficar doentes naquele lugar. E de repente, 3 pessoas da família dele, a mulher dele e os 2 filhos ficaram doentes. E ele orava ao Senhor e nada acontecia. E passando alguns dias ele também ficou doente e ele começou a questionar o Senhor. Falou: Senhor, eu vim, meu pai, para esse lugar para falar da tua palavra, tenho orado, as pessoas não ficam curadas e agora eu mesmo estou com muita enfermidade. Então ele caiu de cama e ficou ali se lamentando, pedindo a Deus para que Deus viesse curar aquela enfermidade. Só que Deus não respondia. Então, depois de muitas horas clamando ali, ele pegou a Bíblia e começou a clamar ao Senhor, citava a Bíblia para o Senhor. Então ele chegou no livro de João, capítulo 15, e o verso 7, que diz assim: Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então ele chegou nesse versículo aqui na Bíblia e falou: Senhor, eu sei que eu estou no Senhor, porque eu tenho andado segundo a tua palavra. E eu sei que a tua palavra também está em mim, como diz aqui, né? Se vós estiver em mim. Ou seja, se eu estiver na presença de Deus. Aí o resto do versículo fala assim: e se as minhas palavras, Deus está dizendo, se as minhas palavras, se você obedecer às minhas palavras, pedirei tudo o que quiseres e será feito. Então ele clamou, falou: Senhor, eu estou no Senhor porque eu tenho andado em retidão diante da tua palavra. E eu sei que as suas palavras estão em mim, porque eu tenho obedecido às tuas palavras. E falou: Senhor, por que eu não fico curado? Por que quando eu oro, as pessoas não são curadas? Então o Espírito Santo falou imediatamente no seu coração, falou: obedeça a minha palavra. Se você obedecer a minha palavra, você não vai ficar reclamando em cima da cama, você vai se levantar e obedecer. Quando se levantou, não suportava ficar em pé, porque a enfermidade era muito forte, a dor no corpo era muito forte, mas ele se levantou com muita dificuldade, e quando se levantou, começou a pôr a roupa, então se sentiu melhor. Então depois que colocou a roupa, que foi para o outro cômodo falar para a esposa dele, que estava curado, falou que quando chegou lá, foi falar para ela, a enfermidade já tinha desaparecido totalmente. Aquele homem, ele começou a obedecer a palavra. Se nós lemos a palavra, está dizendo aqui, né? Se vós estiveres em mim, se eu estiver na presença do Senhor. E diz aqui, e se as minhas palavras, Deus está dizendo, se as minhas palavras estiverem em vós, se eu estou obedecendo às palavras do Senhor, então a cura me pertence. Porque no livro de Isaías, capítulo 53, e o verso 4 e 5, o profeta Isaías falou que verdadeiramente Jesus levou as nossas enfermidades. No livro de Mateus, capítulo 8, e o verso 7, fala assim: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então a Bíblia está dizendo que Jesus já levou, Jesus já pagou esse preço. Então se Jesus já pagou, eu não tenho que carregar esse mal. E quando aquele pastor, aquele reverendo obedeceu a palavra do Senhor, se levantou e obedeceu, a enfermidade o deixou, e ele começou a orar e aquelas pessoas ficaram curadas. Porque ele resolveu tratar a palavra do Senhor realmente como a palavra é. Ele obedeceu a palavra. Se ele tivesse ficado na sua cama, clamando, falando: Senhor, me cura. Mas não, ele se levantou, com enfermidade ainda, com muita dor. Quando ele colocou a roupa, se sentiu melhor. E quando foi falar para a esposa que estava curado, a enfermidade já tinha ido embora, porque ele obedeceu a palavra do Senhor. Então eu quero te dizer que se você está enfermo, não fique reclamando, pedindo oração a um, a outro. Obedeça a palavra se realmente você está
como diz aqui, né? Se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então Deus vai honrar a sua palavra e vai curar você. Porque ele fala que nós temos que tratar a palavra como a palavra está escrita. Temos que obedecer realmente. Porque ele falou, se nós pedirmos, então ele vai vir e vai nos abençoar. Foi o que aconteceu com aquele reverendo, com aquele pastor. Deus cumpriu a sua palavra e ele foi totalmente curado. Eu espero que essa palavra venha te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.